Olá, você está no canal Ide Pregai Audiobooks e Devocionais. Hoje estaremos dando continuidade à leitura do livro Tome Posse de George Jacobs. Estaremos lendo o capítulo 13. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal, visite as nossas playlists para que você possa dar início à audição deste livro e que Deus lhe abençoe. Capítulo 13. Experimentado o júbilo da fé violenta. Eu não faço ideia de quando a música esteve fora de minha vida. Recordo-me claramente de quando era uma criança de 12 anos de idade, viajando e cantando com minhas irmãs mais velhas, num velho ônibus a diesel por todo o país. Era a diversão da minha vida. A música era o que me motivava e mantinha no caminho e me acompanhava durante minha adolescência, meus anos do colégio e aqueles tempos confusos e não muito agradáveis da adolescência. Tendo crescido em uma fazenda, os dias na semana eram preenchidos com a escola e obrigações da fazenda, não esquecendo de que as quartas-feiras à noite era dia de igreja e dos encontros de restauração, pelo menos 4 ou 5 vezes no ano. Mas os dias que eu mais ansiava eram os fins de semana, enquanto alguns adolescentes estavam envolvidos em algum tipo de atividade esportiva. Não que haja alguma coisa de errado com os esportes ou com pessoas de má influência. Eu e minhas irmãs estávamos cantando nos altares da igreja, em conferências e em acampamentos por todo o país. Aquela era a vida que nós conhecíamos. Entretanto, não demorou muito tempo para me familiarizar com o Pai em minha jornada e perceber que não seria a música que me conduziria por esta coisa chamada vida. Deus começava a ensinar-me a importância de aprender como me tornar uma mulher de louvor e adoração em meio à vida, aprendendo como caminhar pela minha fé e não pela fé de minha mãe ou minhas irmãs. Eu aprendi muito rápido que a adoração não era algo que eu fazia, mas sim que significava a personificação do que eu era. O júbilo não visto. Eu sempre desejei as coisas de Deus. Mesmo em minhas lembranças mais antigas existia esta vontade surpreendente de agradar ao Senhor e caminhar numa busca apaixonada por sua presença. Eu posso confirmar o fato de que houve ocasiões em minha caminhada que não foram de muito júbilo, embora sempre houvesse alegria ao longo da jornada. Por muitas vezes tive que oferecer um sacrifício de louvor. Em algumas ocasiões eu dizia simplesmente: eu vou entrar no avião ou no ônibus e vou ministrar hoje. Não estou com vontade de ir, estou cansada, doente, ou por diversas vezes minhas filhas estão doentes, mas sei que tenho um chamado a cumprir em minha vida. Ao partir, havia uma satisfação em sair, pois eu sabia que encontraria pessoas que iriam conhecer o Senhor, corpos que seriam curados, vidas que seriam restauradas. Além do mais, era minha honra e meu privilégio representar o Pai e fazer isso com alegria. O escritor de Hebreus 12:2 escreveu sobre a alegria que Jesus teve quando cumpriu seu desígnio na terra em total obediência ao Pai. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Qual era o gozo que ele sabia que seria seu após a cruz? Ele sabia que era a justiça que viria de Deus Pai por causa das ações iníquas que Lúcifer, seu ex-líder de adoração, tinha dado a ele desde sua queda do paraíso. Ele sabia de uma vez por todas que Satanás seria um inimigo derrotado, que ele venceria após a morte, o inferno e o túmulo. Ele sabia que seria o mediador entre Deus e os homens, mais uma vez unindo-os e restaurando-os de volta para sua intenção original com o Pai. Ele entendia que sua morte, cruz e ressurreição selariam para sempre a graça da redenção
para toda a humanidade e que o véu seria rasgado de alto a baixo, permitindo acesso livre ao trono da graça do Pai, onde até mesmo o maior dos pecadores poderia se aproximar para ser salvo. Ele entendia que poderia salvar todos aqueles que o Pai os tinha dado para serem salvos. Veja João 6,39. Ele sabia que seria o primogênito dentre muitos irmãos e que milhões o seguiriam desde então. Veja Romanos 8,29. Este era o gozo estabelecido diante dele. A escolha é sua. O júbilo provém de pessoas que buscam a Deus com todo o coração. Pessoas que são violentas em sua fé e que desafiam fazer o inacreditável simplesmente porque têm uma palavra do Senhor e que caminham em obediência a esta palavra, gozam de uma paz indescritível em meio ao caos. Deus dá o júbilo que nem mesmo membros da família compreendem. É um júbilo e uma paz que só vem com a certeza em Deus e em Sua palavra. Tudo que o Senhor permite que chegue a você, Ele lhe dá forças para suportar. A palavra declara: Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Isaías 40:29. Muitas foram as vezes em que eu subi em um púlpito com uma febre alta, uma inflamação de garganta ou uma dor de cabeça que parecia que minha cabeça iria explodir. Sim, houve uma determinação para fazer aquilo que Deus me chamava a fazer, não importando como eu me sentia. Era então que uma força que parecia vir de não sei onde crescia em meu espírito e eu era tocada por sua mão que cura. Como resultado, a vida de alguém era radicalmente transformada, almas eram salvas e milagres aconteciam. Deus nunca lhe guia por caminhos onde não provê. Ele lhe fornece tudo aquilo que for preciso para que você realize o seu chamado. O que eu percebo é que sempre há uma escolha. Quando decidimos seguir ao Senhor no caminho que Ele está direcionando e parece que a situação é insuperável, é aí que nós percebemos que não é por força ou poder, mas por seu Espírito que conseguimos. Sempre há uma primeira escolha, uma escolha que diz: Eu seguirei a direção do Espírito Santo, e este será um ótimo dia repleto de Deus, louvor e adoração seguido de destino, propósito, unção, poder e milagres. Sua presença vai junto a nós e seu júbilo nos leva adiante. A felicidade depende das circunstâncias e do ambiente, coisas que estão acontecendo do lado de fora, mas o júbilo não tem nada a ver com nenhuma dessas coisas. O júbilo é fruto do Espírito que Jesus prometeu aos cristãos, e foi para isso que nós fomos feitos por dentro. Esta é uma parte de nossa herança como filhos de Deus. A felicidade diz: Tenho dinheiro em meu bolso e nada poderia ser mais agradável. O júbilo diz: Eu não tenho um tostão furado, mas ainda sou abençoado, pois tenho Jesus, e Ele está suprindo todas as minhas necessidades de acordo com suas riquezas em glória. Há uma escolha para ter júbilo com sua fé violenta. Você escolheu dizer: Sei qual será a consequência disso. Portanto, erguerei minha cabeça e me alegrarei, pois agora mesmo Deus Pai está agindo nessa situação. No estado natural, não consigo ver, tocar ou sentir que algo está acontecendo, mas eu escolho adorar e louvar ao Senhor. Esta foi a razão pela qual Paulo e Silas cantaram e gritaram na prisão, mesmo tendo sido açoitados, porque a circunstância em que se encontravam não interferia no júbilo que sentiam. Eles poderiam confessar: façam o que querem fazer conosco, a alegria do Senhor é a nossa força. Era uma alegria que vinha junto à fé violenta que eles tinham e a confiança deles no poderoso Deus que serviam. Eles eram tão confiantes em seu Deus como os 3 rapazes hebreus que disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar.
Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. E se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Daniel 3, 16 ao 18. Quando Saul estava em dura perseguição à vida de Davi, Davi o escolheu jubilar-se. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, seu louvor estará continuamente na minha boca. Salmos 34, 1. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Salmo 156. Desde o nascimento do sol até o ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Salmo 113, 3. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30, 5. Paulo disse para combater, perseguir, batalhar e manter a fé. E enquanto você fizer isso, conforme fez Jesus, haverá um júbilo que lhe acompanhará. Deus lhe colocará num lugar de honra, assim como ele fez com Jesus. As pessoas olharão para você e dirão: Você acredita o que Deus fez na vida dela? Aquela situação era impossível, mas Deus agiu em seu favor. A todo momento você está sorrindo com o júbilo do Senhor em sua face. Você precisa se ver caminhando na vitória. Paulo disse: Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Romanos 12, 12. Se você pode acreditar no estado sobrenatural, então você pode acreditar que isso aconteça no estado natural, desde que isso seja feito de acordo com o poder que em nós opera. Efésios 3, 20. Louvor e adoração, sua arma secreta. A única coisa que manterá sua fé em júbilo é manter o louvor e a adoração em seus lábios continuamente. Isso acontecerá especialmente quando você iniciar esta violenta caminhada na fé, para sempre manter a palavra de Deus por perto. Esteja cercado de músicas que edificarão e encorajarão você, como diz Judas. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas 20, ênfase adicionada. Não esqueça de orar no Espírito, porque a Bíblia nos ensina que, e da mesma maneira também o Espírito ajuda nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Uma coisa que nós temos que nos lembrar sempre e sempre é que o diabo quer nosso louvor e nossa adoração. Se ele toma seu louvor e adoração, então ele tem o seu júbilo e a sua força, pois a palavra declara: a alegria do Senhor é a minha força. Neemias 8:10. Quando você se lembra da posição, autoridade e desígnio que ele tinha no paraíso, então você compreende por que ele odeia tanto nosso louvor e adoração ao Senhor. Ele era o único que Deus, o Pai, chamaria para trazer uma atmosfera poderosa de melodia por todos os portais do paraíso. O único que foi criado para encher o paraíso com música que expirasse de seu próprio corpo. Ezequiel descreve explicitamente a posição dele antes de sua caída. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu eras o selo da Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônica, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, por isso te lancei, profanado, do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. Ezequiel 28, 12 ao 16. Satanás foi lançado fora do paraíso e foi designado a passar toda a eternidade no inferno, junto aos anjos caídos que foram com ele. Portanto, ele odeia quando nós erguemos nossa voz e exaltamos e louvamos nosso maravilhoso Deus. Você quer saber por que ele odeia o seu louvor e adoração? Vou lhe contar. Porque é uma lembrança do que ele costumava ter. Ele tem lembranças de o que ele experimentou um dia e da posição que teve uma vez. Você conhece o júbilo que existe em estar na presença do Senhor? Pense no completo êxtase de sentir sua incrível paz quando ela lhe envolve. Não pense nem por um segundo que o diabo não tem lembrança disso. Acho que esta é uma parte do seu tormento e tortura por estar separado do Pai para sempre. Posso lhe dizer francamente que o diabo não necessariamente quer seus filhos, seu casamento, suas finanças ou qualquer outra coisa que ele tem precariamente roubado, mas ele quer desesperadamente roubar de você sua adoração, louvor e alegria. Ele quer calar sua boca de dar a Deus toda a glória que é devida ao seu nome. Ele sabe que quando você louva e adora, algo acontece na atmosfera, e simplesmente, ao erguer sua voz para Deus como uma trombeta, você está resgatando seus filhos, seu casamento, suas finanças e tudo o que ele tem roubado. Davi entendia a importância do louvor e da adoração. Ele cometeu alguns erros enormes diante da presença de Deus que foi trazida de volta à sua vida. Um homem foi morto e a nação inteira passou por um tempo de estar sem o poder da Shekinah de Deus na presença deles. Mas quando ele se arrependeu de não ter seguido as leis e decretos obrigatórios do sacerdote de mover a arca, ele foi mais uma vez permitido a ter acesso à presença do Senhor. Veja 2 Samuel 6. Quando trouxeram a arca da aliança de volta à cidade de Davi, a Bíblia diz: Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. 2 Samuel 6,14. Mas enquanto ele dançava diante do Senhor, sua esposa Mical, filha de Saul, o viu, e a palavra diz: ela desprezou-o no seu coração. Isso não o incomodou, porque ele a disse: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. 2 Samuel 6, 21 e 22. O mundo sempre lhe odiará por seu louvor e adoração. Ele lhe dirá que isso não é politicamente correto ou muito digno, que você parecerá um bobo, um fanático ou um ridículo. Porém, sabemos de algo que o mundo não sabe. E o que é? O que nós sabemos é que estamos prestes a ganharmos nosso milagre, e o mundo não pode ver isso acontecer diante de seus olhos. Habitar em sua presença. As pessoas me perguntam com frequência: Jody, o que acontece com minha casa? Parece que sempre existe algum tipo de caos desabando em nossas cabeças. Tem sempre alguém discutindo ou criando confusão. Não há mais paz e tranquilidade. Qual será o problema com minha família? A primeira coisa que pergunto quando alguém me diz isso é: o que você está permitindo entrar em sua casa? Que tipo de música está tocando? O que está assistindo ou permitindo que assistam na sua TV? Que tipo de atmosfera você está permitindo entrar em sua casa? Se você quer a presença do Senhor em sua casa, então você tem que criar uma atmosfera na qual ele sinta-se confortável. Se quer que ele habite em sua casa, e mais importante, em todo o seu ser, então você tem que permiti-lo habitar em você e em tudo que faz parte do que e de quem você é. Davi experimentou sentimentos de depressão numa situação sem esperança,
e ainda encontrou forças para louvar a Deus e permanecer firme através da fé. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves. De noite não tenho sossego, porém tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Salmos 22, 1 ao 3. Nos versos 1 e 2, podemos sentir o desespero e a falta de esperança de Davi. Ele sente-se completamente isolado. Quantas vezes, quando passamos pelos vales, sentimos a mesma coisa? Nós gritamos: Deus, onde estás? Por que tu me deixaste? Tu estás me ouvindo? O que nós falhamos em perceber é que quando nossos pensamentos estão nebulosos com dúvidas e nosso foco está em nós mesmos, nós não conseguimos louvá-lo. Mas perceba o tom da voz de Davi e a atitude dele, que muda no verso seguinte: Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Alguns estudiosos creem que o verso 3 não é parte do texto original e que argumentam que esse verso foi adicionado ao salmo. Eles argumentam isso porque este verso muda muito bruscamente, muito rapidamente. Na mente deles, uma pessoa não pode estar depressiva em um momento e então, no momento seguinte, fazer uma festa no espírito. Portanto, este verso foi incluído depois, assim eles dizem. Eu discordo. A palavra habitas em hebraico é yashab, que vem do verbo habitar, sentar, morar, residir, ficar. Neste contexto da Escritura, isso significa que Deus habita entre os homens. Ele reside neles, ele ama quando nós o louvamos e adoramos. Não há nada que ele queira mais do que nos atender no tempo de nossas necessidades. Embora possa parecer que ele está distante, ele não está. Ele habita entre nós, se nós apenas podemos nos focar nele, e quando nós voltamos nossos olhos a ele e começamos a abrir nossa boca em louvor ao nosso Deus, ele se alegra tanto em ouvir nosso louvor saindo de nossos lábios, que em seu tempo ele atenderá. Eu acredito que Davi entendeu isso tão rápido quanto você pode transformar sua confissão do medo, da dúvida e da incredulidade na fé, no poder e na unção. Deus pode e vai transformar a sua situação. Deus pode agir tão rápido quanto você pode mudar suas ações e atitudes de depressão para o louvor. Tão rápido quanto você pode transformar sua confissão do que você está passando para o que Deus está lhe falando. Ele pode e vai transformar a sua situação. Deus não é uma vítima de nosso vocabulário. Tão rápido quanto você possa dizer, Ele está preparando um caminho para mim. Esteja pronto para um caminho prestes a ser feito. Ele é o precursor, ele só precisa que você ponha um sorriso em seu rosto, fixe como uma rocha, erga-se e veja a salvação do Senhor. Deus disse: dance. Lembro-me que numa época, no início de meu ministério, eu estava tão depressiva e desmotivada que tinha vontade de desistir. Parecia que nada dava certo e que Deus havia me abandonado. Eu enfrentava uma dura crise financeira, tentando fazer nascer este ministério e completar tudo. Eu tinha ido na onda de algo que tinha dito sobre mim que era totalmente falso e injusto. Lá estava eu, chorando, prostrada ao chão, com meu nariz no tapete. Claro, eu estava reclamando com Deus sobre como coisas terríveis estavam acontecendo em minha vida e o quanto duro eu tinha trabalhado para Ele. Tudo pelo prêmio de ter alguém me reconhecendo. Tenho certeza de que você nunca passou por isso, certo? Errado. Nós todos já passamos por isso se estamos insistindo, almejando e persistindo. Enquanto estava lá prostrada, sentindo-me desconsolada, eu ouvi distintivamente o Senhor dizer: levante-se e dance. Eu pensei: como assim? De onde vem isso? Não pode ser Deus, deve ser o diabo tentando se divertir. Então eu ouvi novamente: levante-se e dance. Eu disse: és tu, Senhor? Ele disse: sim, sou eu. Levante-se e dance. Há uma fé violenta que vem com seu grito, sua dança, seu caminhar
e seu falar, se você está vendo a vitória. Às vezes você será forçado a caminhar em seus passos ao invés de falar a sua fala. Eu pensei comigo: como eu posso gritar, dançar e me alegrar em meio a isso? Então eu disse ao Senhor: tudo bem, Senhor, por toda a minha vida eu tenho tentado lhe obedecer e vou fazer isso agora, porque obedecerei à tua vontade. Então, enquanto estava lá prostrada, pensei: acho que posso ficar de joelhos. E quando levantei, pensei: assim está bem. Então abri minha boca e consegui soltar um obrigada, Senhor. E eu amo Jesus. Percebi como estava desconfortável de joelhos, porque normalmente, quando oro, gosto de andar. Quando fiquei de pé, percebi que aquela força vinha por todo o meu ser. Comecei a andar para frente e para trás um pouco. Quando assim fiz, melhor eu me senti naquele quarto. Sem perceber, minhas mãos estavam levantadas e minha voz estava tão alta que meu vizinho se perguntava o que estava acontecendo. Você nunca viu ninguém dançar, pular, saltar e gritar do jeito que eu fiz. Uma vitória total chegou e Deus transformou toda aquela situação quando eu resolvi obedecê-lo e dançar. Deus falou algo comigo que foi tão poderoso que eu nunca vou esquecer. Ele falou com muito amor comigo o seguinte: você tem superestimado o diabo em sua vida e subestimado o poder e a unção do Espírito Santo em sua vida. Não se esqueça de que eu nunca colocarei mais em você do que você é capaz de suportar. O demônio é um enganador e o que ele lhe diz é exatamente o oposto do que está acontecendo de verdade. Se você simplesmente render louvores e adoração a mim, você verá minha glória e vitória chegar. O júbilo da fé violenta é ver e ter sua família salva e caminhando em total entrega ao Senhor junto a você, não só aqui na terra, mas na eternidade. Esta vida é curta e passageira, mas a eternidade é para sempre. Que júbilo maior há para o Pai do que saber que seus filhos estão salvos e libertos das garras do poder de Satanás? Em 2 Pedro 3,9 diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O coração do Deus Pai quer ver todos os seus filhos livres dos cativeiros do poder de Satanás. A alegria da fé violenta é ver corpos curados e sonhos que uma vez estavam adormecidos e sem vida tornarem-se realidade. O júbilo da fé violenta é confiar e acreditar que o seu Deus, Pai, está no controle e que Ele é o Senhor e que todas as coisas caminham juntas nesse momento para o seu bem. Você tem sua promessa de que Ele está contigo. Portanto, quero lhe encorajar e ao mesmo tempo lhe desafiar a levantar-se, mexer-se, pegar aquele sapato de dança e dançar em cima da cabeça do diabo, pois Deus está em seus pés. E para todos os efeitos, continue firme na fé e você experimentará o quebrantamento. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deixe o seu like para nos ajudar aqui no crescimento do canal e, se Deus quiser, no nosso próximo encontro estaremos finalizando a leitura desse maravilhoso livro. Até lá, então.